preguei essa passagem, mas eu falava com o Senhor esses dias e hoje de forma especial, dizer, Deus, tem mensagens que é o Senhor, primeiro Ele começa a ministrar, né, muito ao nosso coração, para depois Ele ministrar ao coração das pessoas. E esse foi um texto que Deus ministrou muito ao decorrer desses dias, e eu creio que o Senhor vai ministrar o teu coração também, tá bom, igreja? Amém? Amém. Nesse momento que nós acabamos de ler, é um momento que, para Pedro, já que nós estamos falando de restaurando saúde, né? E Pedro, ele é aquela pessoa que viveu de forma intensa. Os 3 anos e meio, mais ou menos, de ministério de Jesus. Pedro, a gente pode dizer que foi aquela pessoa que viveu intensamente o ministério de Jesus. Sabe aquela pessoa que a gente conhece e fala assim, eu vou ser o último da festa a sair? Se tiver um brinquedo, ele vai ficar até ser expulso. Tem gente que é assim, né? É o primeiro a chegar e o último a sair. Porque quer viver, né? É feito criança, quando a gente apresenta a criança num lugar novo, tá lá todo sujo, você chama para ir para casa, mas nem brinquei ainda, né? Pedro era esse estilo. Pedro, ele viveu nesses 3 anos com Jesus experiências que muitos dos outros discípulos que também caminharam com Jesus não viveram, dessa intensidade, porque Pedro era intenso. Pedro era aquela pessoa que quando ele se entregava, ele se entregava. Pedro, ele era inclusive reconhecido pela sua personalidade forte, né? É aquela pessoa que falava na lata, que respondia muito rapidamente, né? Então, tem algumas pessoas já olhando para o outro, assim, se denunciando o outro, se denunciando. Mas eu quero falar aqui a respeito de 3 encontros de Pedro com Jesus. 3 encontros que mudaram drasticamente a vida de Pedro, tá bom? O primeiro encontro que Jesus tem com Pedro é um encontro que muda o destino de Pedro. É o primeiro encontro que Jesus tem com Pedro, que você começa a se identificar também. O primeiro encontro que Jesus tem com Pedro, aparentemente não parecia ser algo tão destacado, tão relevante, mas foi. André, que era irmão de Pedro, havia ouvido falar de Jesus e ele estava apaixonado por Jesus. Ele estava ali querendo apresentar Jesus agora para o seu irmão. Então André leva Pedro até Jesus, e aí eles começam a conversar, e essa conversa acontece numa casa. E nesse encontro que está relatado lá em João, capítulo 1, pode soltar para mim, por favor, versículo 42, olha o que acontece nesse momento, nesse primeiro encontro entre Jesus e Pedro. João 1, 42 diz assim, e o levou a Jesus, ou seja, André leva Pedro até Jesus. Quando Jesus olhou para ele, para Pedro, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer rocha. No primeiro momento, no primeiro encontro de Pedro com Jesus, Jesus rebatiza Pedro. Jesus dá agora um novo nome para Pedro, que era até então Simão. Jesus o chama agora de Cefas. Cefas era uma tradução hebraica. Cefas em aramaico, na verdade, que significa pedra ou rocha. E em grego, Petros ou Pedro, né? Então Jesus fala assim, olha, tu és Simão, até agora, a tua história, tu és conhecido como um pescador, como aquele homem que tem experiência no mar, como aquele homem que é relevante, que tem uma família boa, que é o filho primogênito da sua família, que és casado, que és um homem de boa índole, mas a partir de agora, eu quero mudar o teu nome, a partir de agora, eu quero ressignificar a sua identidade. Tu agora serás chamado Rocha, Pedro, porque Jesus estava ali mudando agora a configuração de Pedro. E eu quero falar que para o judeu, a mudança de nome significa uma mudança de destino. Todas as vezes na
só um A mais, significa o quê? Agora não é só pai de um povo. Você vai ser agora pai de grandes multidões, grandes nações. Pai de uma grande multidão, de uma humanidade inteira. Então a mudança de nome não era só uma letra, mas era o significado. Eu estou mudando teu destino. Estou olhando para você agora, estou começando a ver. Eu quero uma coisa nova para você. Eu mudo o teu nome, eu mudo o teu rótulo, eu mudo a forma como as pessoas se conhecem, para que agora elas não assimilem mais quem você era, mas que olhando agora para o novo nome, possam entender. Tem um propósito de Deus sobre essa vida. Deus muda, por exemplo, o nome de Jacó. Nós conhecemos a história de Jacó. Irmão gêmeo de Esaú. A mãe coloca no nome do filho Esaú, ruivo, robusto, e Jacó, mentiroso, né? Usurpador, enganador. Jacó cresce com esse nome, até o dia que o Senhor decide mudar a sua história. Ele foi mentiroso, ele foi enganador, ele foi usurpador, até o dia que o Senhor pegou de jeito e disse: não mais serás conhecido como Jacó, mas agora teu nome será Israel. Aquele que luta com Deus, aquele que prevalece em Deus. A gente vai ver, por exemplo, que o nome também pode representar uma vitória ou uma derrota, um momento de celebração ou um momento de tragédia. Por exemplo, Josué se chamava Oséias. Só que quando Moisés vai lutar contra os amalequitas, na verdade Josué vai lutar contra os amalequitas e vence, Moisés fala: você não vai mais chamar Oséias, você vai se chamar agora Josué, que significa Deus é a salvação. Mas, por exemplo, Raquel, quando engravida do seu último filho e morre, inclusive, desse parto, coloca o nome de Benjamim, nascido da dor, o filho da dor. O nome, ele tinha uma representatividade tão grande no conceito judaico, que a gente vai ver, por exemplo, quando a arca de Deus ela é roubada, e os filisteus roubam a arca na época de Eli, e quando os filhos de Eli morrem, nessa frente de batalha, Ofni e Finéias, e ele naquela hora recebe a notícia, ele não fica tão chocado com a morte dos seus filhos, mas quando a notícia que lhe haviam acabado de sequestrar a arca de Deus, ele tomba para trás, era um homem obeso, tomba para trás e morre, cai e morre. Nessa hora, quando descobre-se que a arca de Deus, a presença de Deus havia sido roubada de Israel, uma nora de Eli, do sacerdote Eli, estava grávida e entra em dores de parto, e a criança nasce. E qual é o nome que aquela mãe dá para aquela criança? Icabod. Foi-se a glória de Deus. Então o nome, ele tinha de fato uma representatividade para o judeu. Então quando Jesus tem esse encontro, o primeiro encontro que Pedro tem com Jesus, Jesus estava estabelecendo algo que Pedro talvez naquele momento não estava muito entendendo, mas que ia denotar e ia representar tudo aquilo que Jesus esperava de Pedro. Um novo nome, uma nova vida. Não mais rótulos, não mais apelidos. Aqui, quem sabe, há pessoas que não foram rebatizadas no seu nome original, mas agora que são ressignificadas pelo nome como o Senhor te vê, pelo nome como o Senhor te batiza. Quem sabe há pessoas que a sociedade aí diziam assim: essa pessoa vai ser sempre reconhecida pela falha que ela cometeu. Aí chega Jesus e fala: você não vai ser mais reconhecido pela falha que você cometeu, mas você vai ser reconhecido como um homem e uma mulher regenerados pelo sangue de Aleluia, glória a Deus, Jesus. Aleluia. Nós temos uma dificuldade muito grande de ver que a mudança de vida só Jesus pode ocasionar, não é verdade? Então esse foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus. O tempo passa e agora Pedro está num outro momento da sua vida. No segundo encontro que está narrado lá em Lucas capítulo 5, versículo, pode colocar, Lucas 5. É o momento em que nós conhecemos bem essa passagem. Está lá Pedro com uma
Agora eu só não anotei o versículo. Deixa pra lá. Eu anotei aqui. Eu esqueci de colocar o versículo. E aí o que acontece? Nesse momento a gente vê que Pedro está frustrado, acabaram de passar uma noite inteira tentando pescar, lançando rede ao mar e nada acontecia, não é verdade? Aí chega Jesus, pede a Pedro agora o seu barco, começa a pegar, daqui a pouco Jesus fala, olha, vai agora em alto mar, lança novamente as redes, porque eu quero que você agora faça aquilo que eu estou lhe mandando. Pedro vai, não acredita muito nessa possibilidade, mas vai, lança a rede, volta atônito, volta maravilhado, fala, como assim? Senhor, afaste-se de mim, eu não sou digno de estar perto do Senhor, porque eu percebi que lançando a rede, fazendo aquilo que o Senhor havia me mandado fazer, houve resultado, e nesse momento agora Jesus vai dizer assim para Pedro, então Jesus disse a Simão, não tenha medo, porque de agora em diante, você será pescador de homens, de almas, de vidas. O que acontece nesse segundo encontro? Jesus já havia dito para Pedro, olha aqui, o versículo 10, né? Jesus já tinha falado, Pedro, Simão, filho de João, seu nome será Cefas, que quer dizer Pedro. Esse foi o primeiro encontro, um encontro que muda o nome, um encontro que começa uma trajetória de alteração da nossa identidade. Mas o segundo encontro é aquele que o Senhor vê as nossas habilidades. O Senhor considera as nossas habilidades e diz assim, olha, até aqui, tudo que você aprendeu, tudo que você fez, está ok. Mas agora, eu quero dar um novo propósito, aquilo que você sabe tanto fazer. Eu quero usar aquilo que você tem como experiência. Eu quero usar aquilo que você tem como habilidade para o estabelecimento do meu reino. Aleluia. É o Senhor dizendo, os recursos que são seus, as experiências, as habilidades, precisam agora ser estimulados para um propósito. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, até aqui, tudo que você aprendeu foi pescar peixes, ok, ótimo, foi teu sustento, foi o sustento desses homens, foi o sustento da tua família, mas você já aprendeu bem a lição, como é estar em dias de tempestade, estar em dias de mar revolto, você sabe bem lidar com essas dificuldades, mas olha, Pedro, o que eu quero para você é usar essa sua habilidade, não apenas para pescar agora peixes, mas eu quero usar sim você, o seu temperamento, quem você é, forjando você para ser um grande pescador de almas. Porque eu desejo usar a tua vida, eu desejo usar as tuas habilidades. O Senhor não despreza tudo aquilo que você foi e é até agora, mas Ele quer agora dar um novo significado. O Senhor quer usar aquilo que talvez serviu para você até esse exato momento para gerar um recurso financeiro, eu não sei. Mas agora você tem que entender, os teus talentos não são teus, não são para você. Aleluia. Os seus talentos são para a edificação do reino de Deus. Eu não sei que habilidade o Senhor te deu, mas sejam quais forem, pergunta para Deus, Deus, em que eu posso ser útil para o estabelecimento do teu reino aqui na terra? Aleluia. O Senhor não te deu alguns talentos para você os guardar, ou só para você usufruir para si próprio. Quem sabe se não foi para esse tempo que o Senhor te estabeleceu aqui. Aleluia. Amém? Amém. Então o Senhor agora usa aquela habilidade de Pedro. A gente vai ver, por exemplo, em Mateus 17, eu não anotei o versículo, não se preocupe. Jesus usa a habilidade dele de pescador, por exemplo, quando chegam para Pedro e falam, olha, todo mundo aqui paga imposto, né? Todo mundo tem que pagar imposto para Roma. Por que o teu mestre não paga imposto? Jesus não precisava pagar imposto porque Jesus era judeu. Mas aí Jesus, para não contrariar a lei, fala assim, Pedro, tu sabe pescar. Vai agora ali no rio. Quando tu lançar o anzol, na hora que tu jogar o anzol, vai estar passando um peixe. Até aí, tudo bem. Jogar o anzol e passar um peixe poderia ser uma feliz coincidência. Mas Jesus disse assim, quando tu pegar esse peixe e tu pescar, tu vai abrir a boca dele. Na garganta dele vai estar um valor. Esse valor é para pagar a taxa que estão falando aí que eu não pago. Eita. Jesus manda o peixe engolir uma moeda e na hora que Pedro lança o anzol, naquela hora era a habilidade de Pedro com o sobrenatural de Jesus. Aleluia. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Amém. A sua habilidade
ela gera milagre quando o Senhor está estabelecendo para você usar a sua habilidade para Ele. É aquilo que poderia ser natural. Vocês acham que Pedro, nos anos de experiência, já havia pescado peixe com moeda na garganta? Você não tinha pago as contas dele todo. Mas a habilidade nas mãos do Senhor Jesus vira milagre. Amém? E aí a gente vai ver agora o ministério de Pedro, de fato, começando com o Senhor. E como eu disse, eu vou resumir aqui rapidamente alguns momentos, tiveram muitos, mas eu vou rapidamente pontuar alguns momentos que Pedro pôde viver essas experiências de forma intensa com Jesus. Tem um dado momento, pode colocar agora a tela, porque agora eu não vou citar alguns discípulos. Teve um dado momento que Jesus fica sabendo que o seu primo João Batista havia sido decapitado. Jesus fica triste, Jesus fica muito triste, era o seu primo. E aí então Jesus até tenta se reservar um pouco, mas acontece que a multidão está lá, eram pessoas buscando Jesus, e Jesus tinha muita compaixão, Jesus anulava a sua dor, Jesus guardava a sua experiência, a sua frustração. Só que aí Jesus, depois que de fato realiza os milagres todos, Jesus fala o quê? Para os seus discípulos: vão, atravessem o mar, eu chego já. Eu preciso de um tempo agora para me refazer com o meu Pai. Nessa hora os discípulos vão. Jesus se afasta dos discípulos. Começam a passar as horas. Os discípulos estão agora no meio de uma tempestade. É por volta de 3 horas da manhã. O mar estava revolto. Estava tudo uma confusão. Eles morrendo de medo. E eles pensavam: cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus abandonou a gente. Aí finalmente, quando eles olham em determinado ponto, vem um homem andando por sobre as águas. Os judeus eram muito místicos e falam: é um fantasma. Aí começam a falar: é um fantasma. E Jesus fala: não, por que vocês estão se acovardando? Por que vocês estão com medo? Sou eu. Nessa hora, Pedro, que tinha esse ímpeto, que era um homem impetuoso, ele pensou: é a oportunidade que eu tenho também de viver o que Jesus está vivendo. Eu quero andar sobre as águas também. Então, se és tu, Jesus, me chama para eu andar sobre as águas. Olha como Pedro faz. Pedro primeiro acredita que é possível andar por sobre as águas. Sim ou não? Sim. Pedro começa a andar por sobre as águas. Eu imagino agora Pedro maravilhado. E os discípulos ficaram no barco e disseram: rapaz, a gente bobeou, a gente também podia estar. E aí começa a andar sobre as águas. Só que a Bíblia não fala que as ondas, porque Pedro andou sobre as águas, começaram a ficar mansas. Não ficaram. Pedro andava sobre as águas, mas Pedro era fustigado pelas ondas. O vento continuava. Às vezes a gente pensa que quando a gente começa a fazer uma caminhada com o Senhor, tudo ao nosso redor vai virar calmaria. E o Senhor está dizendo: olha, vai ter horas que eu vou te chamar para andar sobre as águas. O ambiente vai permanecer igual, mas você não é mais o mesmo. Aleluia! A diferença é que o ambiente está igual, mas você está focado. Às vezes ele espera que o ambiente todo mude, e o Senhor Jesus está dizendo: Pedro, assim como está dizendo para você nessa noite, quando você começar a andar sobre as águas, quando você começar a ver o milagre acontecendo, quando você começar a viver o sobrenatural, para de olhar para o lado, porque às vezes o lado vai continuar igual, mas você vai chegar diferente. Você vai viver a experiência de alguém que andou sobre o problema. Pedro acreditou que andaria sobre as águas. Pedro andou ou não? Andou. Pedro acreditou, Pedro ousou, depois Pedro desconfiou, ficou com medo, ao ponto de, quando começou a afundar: Senhor, Jesus, estende a mão. Então Pedro viveu uma experiência que ninguém mais viveu além de Jesus. Pedro andou sobre as águas, acreditou, ousou e afundou, mas andou sobre as águas. Pedro foi chamado por Jesus de pedra de tropeço. Pedra de tropeço não seja para mim motivo de escândalo. Jesus estava agora preparando os discípulos, dizendo assim: ó, está chegando o momento em que vai ser necessário que eu morra. Pedro falou: não. Perto de mim o senhor não morre, não.
estiver do lado, o senhor não morre, não. Foi mais ou menos isso. Não vai acontecer isso. Pedro começou a ficar indignado. Aí Jesus estava falando o seguinte, olhou para Pedro e disse assim: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois a tua atitude não reflete a Deus, mas sim aos homens. Pedro foi chamado praticamente de Satanás, endemoniado, você está endemoniado, Pedro. Pedro viveu também esse momento no ministério, de ser chamado de motivo de escândalo. Pedro prometeu algo que ele não conseguiu cumprir. Pedro disse assim, quando Jesus na última ceia começou a falar, só tem algumas horas agora que me separam de vocês, na nossa mesa aqui há alguém que vai me trair. Eu fico imaginando que os discípulos todos começaram a ter dúvidas, sou eu? Porque todos nós temos uma tendência, né? Começaram, sou eu. Aí alguém fala assim para João, pergunta a Jesus quem é. Nessa hora Pedro se levanta e fala, mesmo que todos te abandonem, eu nunca vou te deixar. Pedro também fez promessas que não foi capaz de cumprir nesses 3 anos de ministério. E por vezes então, e finalmente, quando Jesus agora é entregue aos seus inimigos, e Jesus ainda fala para Pedro naquela mesma noite, pois é, Pedro, você que está dizendo diante de todos eles, eu jamais vou te deixar te abandonar, ainda hoje você me negará por 3 vezes. Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Então nós estamos falando de um Pedro que viveu um primeiro encontro maravilhoso, que mudou o nome de Pedro, que mudou o destino de Pedro, que mudou a identidade de Pedro. Nós falamos do segundo encontro, que é onde o Senhor diz assim, olha Pedro, a partir de agora, eu quero contar contigo, rapaz. Eu quero chamar você agora para ser parte dessa história. Eu quero contar com você agora para estar ajudando nessa igreja. Eu quero contar com você agora para você servir em alguma coisa. É o Senhor nos mostrando os encontros que nós também temos com Ele. Nós tivemos ou estamos tendo o primeiro encontro que mudou o nosso nome de criatura para agora filho e filha adotados pelo Senhor. O segundo encontro que é Deus falando assim, vem para cá, eu quero usar a tua vida para o estabelecimento do meu reino, eu quero usar as tuas habilidades, os teus talentos para o estabelecimento do meu reino. Esse foi o segundo momento. E depois todos os momentos que relatam muito bem as nossas experiências com o Senhor, sim ou não? Quantas vezes nós escutamos o Senhor, quem sabe uma palavra dura como Pedro escutou? Quantas vezes nós fizemos promessas e nós não conseguimos cumprir, sim ou não? Quantas vezes nós confiamos que andaríamos sobre as águas e foi a primeira dificuldade que afundou, sim ou não? Nós temos uma história como a de Pedro. E nós também negamos, não uma, não 2, não apenas 3, mas quem sabe, negamos ao Senhor Jesus sempre, com muito mais frequência. Pedro, então, quando ele está de longe acompanhando o sacrifício de Jesus, aquilo que Jesus estava vivendo naquelas próximas horas, no primeiro momento, uma das servas que estava lá olhou para Pedro, como Pedro andava muito colado com Jesus, reconheceu Pedro e disse, você é um deles, você é um dos que andou com Jesus. A resposta foi, não o conheço, nem ao menos eu sei do que você está falando. Quantos de nós também estamos negando a nossa identidade, o nosso Jesus, quando, por exemplo, requer uma renúncia ou um sacrifício? Eita glória a Deus. Aleluia. O Senhor ministrou muito forte no meu coração, porque essa mensagem precisa começar a nós. Por exemplo, a gente acha que negar é só diante das pessoas dizer, olha, eu sou crente ou não sou crente, eu estou dando bom testemunho ou não estou. Mas todas as vezes, eu vou falar de mim, todas as vezes que o Espírito me chamou para orar e eu deixei de orar para ficar na rede social, eu estou negando. Todas as vezes que a gente passa, às vezes, meia hora, 1 hora no telefone,
onde a gente poderia estar buscando a presença de Deus, nós estamos negando ao Senhor Jesus. Todas as vezes em que o Espírito Santo nos fala para fazermos um caminho, e nós, pelas nossas próprias vontades, estamos escolhendo um caminho diferente, nós estamos negando a Jesus. Todas as vezes que nós gostaríamos de falar, e falamos, e soltamos a boca, nós estamos negando a Jesus. Aleluia, Jesus. Então, Pedro não é diferente de mim e de você. Nós somos tão parecidos como Pedro. Então, Pedro viveu essa intensidade, altos e baixos, nesses encontros, nesse tempo que ele caminhou com Jesus. Só que quando Pedro nega Jesus, Pedro entra numa crise agora. Eu queria chamar uma pessoa do povo, pode vir, por favor, acho que é neto, não sei. Pode vir cá, por favor. Escuta. Jesus tinha sido crucificado. Nós conhecemos bem. A trajetória de Jesus de morte foi algo horrível. Foi algo trágico. Pedro tinha falado horas antes, não, Senhor. Mesmo que todos te abandonem, eu não te abandono. Não foram essas palavras de Pedro? Não, Senhor, todo mundo pode arredar o pé, pode sair o pé, mas eu não arredo o pé do Senhor. Pedro tinha prometido horas antes algo que ele não foi capaz de cumprir. Não só isso. Pedro até tentou defender Jesus quando o soldado romano chega, ele puxa a espada, ele tenta talvez decepar a cabeça do soldado, mas ele não acerta, ele acerta a orelha. E ele ainda vê Jesus falar assim: Pedro, se eu quisesse, o meu pai mandaria anjos para me proteger. E Jesus ainda restaura a orelha daquele homem que ele acabara de ferir. Pedro se afasta de medo. Todos fugiram. Mas Pedro tinha falado naquela mesa. Todos fugiram, mas não foram todos que prometeram que não sairiam. Pedro prometeu. Pedro disse: todos podem te deixar, Senhor, mas eu não. Eu estou pronto para dar a minha vida pelo Senhor. Não foram essas palavras de Pedro? Só que na primeira dificuldade, o que Pedro fez? Saiu de perto. Viu o seu mestre, o seu amigo, sendo esquartejado ali, cuspido, humilhado. E cada vez que ele era confrontado por alguém: você é um desses cristãos? Você é um desses discípulos? Ele falava: não, você está me confundindo com alguém. Eu nem sei o que você está falando. Quando finalmente Pedro vê o seu mestre, o seu amigo, aquele que mudou o seu nome, aquele que contou com ele para dizer assim: a partir de hoje eu vou contar com você, para que o meu reino seja próspero. Pedro, olhando para si, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, porque ele de fato fez aquilo que Jesus disse: você não está preparado. Você está falando de coisas que você não tem capacidade de cumprir. Chora. Só que aí Jesus é morto. Chega o terceiro dia. Olha que coisa mais linda, como Jesus ele é cuidadoso com as nossas vidas. Pedro estava acabado, porque Pedro tinha se comprometido a ser um cristão verdadeiro, e muitas vezes ele não conseguia ser esse cristão. Ele estava dilacerado, como quem sabe muitos de nós, que fizemos uma decisão aqui diante do altar do Senhor e falamos: Senhor, eu vou te seguir, do que doer, eu estou disposto, Senhor, a seguir o Senhor, mesmo que meu marido não vá, mesmo que meus filhos não vão, mesmo que eu sofra perseguição, eu estou preparado, Senhor. Ele estava acabado porque ele não conseguiu cumprir o que eu e você também não conseguimos muitas vezes. E quando ele estava acabado, Jesus lá no domingo pela manhã, quando aquelas mulheres vão ao sepulcro, olha como Jesus é cuidadoso. Por isso que nós estamos falando de restauração. Quando aquelas mulheres vão ao sepulcro, Jesus fala assim: olha, avisa aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei.
fez questão de falar o nome de Pedro, porque Pedro já não se sentia mais de si. Você sabe disso? Jesus fala assim, avisa. É como fazer questão de dizer assim, fala para o grupo todo, para o seio, mas fala também para João. Isso. Jesus fez questão de destacar o nome Pedro, porque na hora que as mulheres chegassem e dissessem assim, Jesus ressuscitou, Ele mandou a gente trazer as boas novas da ressurreição. É verdade o que Ele disse, que ressuscitaria no terceiro dia, e Ele nos mandou como mensageiras das boas novas, para falar para vocês, discípulos, que Ele ressuscitou. E eu imagino que se Jesus não tivesse tido esse cuidado, esse detalhe de falar, e também a Pedro olharia para os seus amigos e diria, é verdade, vocês ainda permanecem sendo discípulos dele, vocês não negaram, vocês ainda permanecem sendo discípulos dele, vocês não prometeram que não abandonaria, mas o meu caso não, meu caso é diferente. Eu disse que jamais o deixaria, mas eu deixei. Eu disse que não deixaria ele ficar com ele, e ele me disse que eu negaria, e eu falei que não negaria, eu falei que estava preparado para morrer por ele, e eu não estava preparado, então eu não sou mais discípulo de Jesus. Aleluia. Esse era o sentimento que abordava o coração de Pedro. Mas Jesus, quando Ele deseja restaurar alguém, Ele deseja restaurar por completo. Aleluia. Avisa aos discípulos, e aquele que não está se sentindo mais discípulo, eu ressuscitei, tudo que eu falei eu cumpri. Aleluia. E aí se passam alguns dias, Jesus começa a aparecer agora gradativamente para os discípulos, para as pessoas. Glória a Deus. É quando Pedro, que ele próprio tinha se excluído do ministério, Pedro pensa, ele me chamou para ser pescador de homens, até a hora que ele não sabia que eu negaria ele. Ele, quando me chamou e mudou o meu nome, foi antes de eu negá-lo. Mas depois que eu nego, muda tudo. Pedro começou a ter atitudes de alguém que precisa ser restaurado. A primeira atitude que Pedro tem, que denota alguém que precisa ter restauração, ser restaurado emocionalmente, ser curado, é que Pedro ele desiste do chamado dele. Nós acabamos de ler aqui em João 21. Pedro se acorda um dia e fala assim, sabe de uma coisa? Acabou. Para mim, deu. Ele chega para os seus amigos, discípulos e diz assim, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes, porque eu não sou digno mais de ser discípulo. Eu vou pescar. Jesus tinha chamado ele para ser um pescador diferente, não foi? Jesus falou, você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de almas. Mas Pedro agora vai fazer o quê? Voltar a tentar ser aquilo que ele um dia havia sido. Acorda frustrado. Vou voltar a pescar. Deixa eu falar uma coisa. Pedro, ele achou que ele podia voltar a ser quem ele era. Mas depois que alguém verdadeiramente encontra Jesus, nunca mais consegue fazer a mesma coisa que fazia antes. É verdade, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A dificuldade pode até tentar te empurrar a fazer aquilo que você fazia, mas o Senhor não deixa. Glória a Deus. Porque o chamado grita. Quando alguém tem o seu chamado, ainda que as circunstâncias possam te impulsionar você a fazer aquilo que um dia você fez que deu muito certo, o Senhor não vai deixar você voltar a fazer, porque o Senhor não deixa você paralisar o chamado. Aleluia. Eu conversava com meu esposo esses dias. Nós temos recebido muitas pessoas aqui que foram atuantes nas suas igrejas ou que caminharam nas igrejas, em igrejas. E quando a gente vai conversar com elas, elas dizem assim, eu estava procurando uma igreja, eu estava uma expectativa de achar uma igreja, e quando eu cheguei,
acontecendo. Aqui tem sido um lugar onde o Senhor tem curado pessoas que ministerialmente estavam já desistido dos seus chamados. Pedro fala, eu vou voltar. E Pedro não só tenta voltar a pescar, mas influencia aqueles que olharam para ele e falaram assim, já que tu vai desistir, a gente desiste junto também. Nós também iremos pescar com você. Alguém que está desistindo, ele tem uma responsabilidade tão grande, porque ele termina levando as pessoas que têm ele como referência a desistirem também. Já viu pessoas que você fala assim, não fulano, não para não, você é uma referência de mulher de Deus, você é uma referência de homem de Deus. Se você parar, se você titubear, eu caio junto. Foi isso que aconteceu. Pedro disse, eu vou pescar. Tinha um monte de homens que olhavam para Pedro. Esse Pedro que andou sobre as águas. Esse Pedro que estava do lado de Jesus quando Jesus curou e ressuscitou a filha de Lázaro, de Jairo. Esse Pedro que viu Jesus fazendo milagres e maravilhas. Quando ele acorda e diz assim, eu vou voltar a fazer o que eu fazia, os amigos fazem, a gente vai também. Vamos. Cuidado. Porque o teu chamado está influenciando pessoas. Não deixa elas desistir porque você está desistindo. Aleluia, Jesus. E aí, finalmente, quando eles vão pescar, parece que acontece um replay, né? Daquele segundo encontro, né? Passaram a noite inteira. A Bíblia diz que tentaram e não pescaram. E aí, quando amanhece, está ali alguém na praia, na superfície. E eles não reconhecem até esse momento quem era. E ele fala assim, e eles ouvem aquele homem lá longe falando assim, joga a rede para o lado direito. Para quem está frustrado, qualquer conselho pode ser um bom conselho. Até aí eles não sabiam quem estava mandando. Mas quem estava mandando era o dono dos peixes. Aleluia, glória a Deus. Quem estava mandando é aquele que quando manda, os peixes vão ao encontro. Aleluia, Jesus. Aí, joga a rede para o lado direito, eles lançam a rede para o lado direito. O que acontece? 153 grandes peixes. Mas não se arrebentou a rede. Começam a puxar. Mas nessa hora, começa agora eles. A gente já viu isso antes. Aleluia, Jesus. Essa voz a gente conhece. Glória a Deus. Aí os amigos continuam no barco, mas Pedro se aguenta. Pedro disse, na hora que eu estava desistindo do chamado, ele volta com essa história de milagre. Na hora que eu estou desistindo do chamado, ele me relembra que essa voz me trouxe e me disse, a partir de hoje você não vai ser mais o mesmo, mas eu conto com você. Quando eu estava ao ponto de desistir, essa voz de novo, Pedro se aguenta. Pedro pula do barco, começa a nadar. Ele não espera o tempo agora do barco chegar até a margem. Lá havia um homem com uma mesa. Pode ter inclusive gigante. Havia um homem, não estou falando uma mesa porque não tinha mesa não, mas havia preparado uma mesa na praia. Colocou lá, quem sabe, um paninho, começou a fazer ali umas brasas, só que havia uma mesa preparada. Porque quando Pedro chega, havia esse homem, havia uma brasa e peixes. Jesus precisava de peixe, olha para cá. Jesus precisava de peixe? Não, ele já tinha peixe. Ele só tinha peixe, ele tinha pão. Aleluia. Aí está lá Jesus assando um peixinho e comendo um pão. E ainda fala assim, traga um pouco dos peixes que vocês pescaram. Nessa hora, eles falaram, Só que Jesus fala assim, mas antes de tudo, senta aqui.
Tem uma mesa preparada para vocês. Glória Senta a aqui, Jesus. porque eu preparei algo muito especial para vocês. Olha para cá. Hoje vocês vão entender. E aí nessa hora então, quando eles sentam ao redor daquela mesa na praia, porque era uma praia, imagina, na praia, Jesus agora começa a repartir o pão para eles, começa a repartir o peixe. Glória a Deus. E eles começam a reviver aquela última ceia, aquela última. Que Jesus disse que eu estava ansioso para sentar com vocês. E agora vamos imaginar como estava o coração de Pedro. Enquanto Jesus partia o pão e dava para ele, e dizia assim: aqui nessa mesa, alguém vai me trair. Então, quem sabe passava um filme na mente de Pedro. Exatamente o meu último encontro com ele, eu estou revivendo o lugar que eu traí, uma mesa, partindo um pão. Só que agora, depois que eles comem com Jesus, Jesus agora começa a tratar o coração e a alma de Pedro. A palavra amor, no grego, ela tem 4 significados. É uma palavra só, mas com 4 significados. Como o português, né? Em português a gente tem uma palavra que são vários significados, né? Manga. Manga de blusa, manga fruta, e para o nordestino o verbo mangar. Eu manguei tudo. No grego também era assim. A palavra amor, o primeiro significado é agapau, que é o amor ágape. É aquele que não busca os seus próprios interesses. É o amor que suporta até as últimas consequências. O amor ágape é aquele amor que ele faz uma entrega voluntária, ou seja, conta própria, e que leva a pessoa a uma completa submissão. Esse é o amor agapau, ágape. O amor filéu, que é o segundo, é uma profunda amizade e carinho que alguém dispensa aos seus amigos e familiares. É aquilo que ele poderia dizer assim: amor fraternal. Eu amo você, meu amigo. Eu amo você, minha amiga. É esse amor filéu. Estégio, afeição familiar. É o sentimento melhor para traduzir o amor entre cônjuges, parentes, pais e filhos. É o estégio. É diferente do amor fraternal, é o amor entre famílias, entre pais, irmãos, mães, filhos. E finalmente o amor eros, que é um amor mergulhado na paixão e no romantismo, que denota sexualidade, sensualidade. É o amor entre homem e mulher, é o amor erótico, né? Essa palavra leva ao nome erotismo. Então, essas 4 palavras traduzem a palavra amor, mas com seus 4 significados diferentes, certo? Aí chega Jesus agora, depois de comer com Pedro, Jesus agora faz uma pergunta para Pedro. Não precisa colocar não. Versículo 15. Assim, após tomarem de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? A pergunta de Jesus não foi assim: tu me ama mais do que eles me amam? Não foi assim. Porque na última vez, Pedro tinha dito assim: mesmo que todos eles te abandonem, eu não vou te abandonar. Vocês estão entendendo? Aí Jesus faz a pergunta assim: tu me amas mais do que eles? Ou seja, o teu amor é maior do que eles que também me abandonaram? Só que quando Jesus pergunta: tu me amas? O amas de Jesus é o amor ágape, que é esse aqui, que não mede esforços, que não mede sacrifícios, é o amor voluntário. Quando Jesus pergunta: tu me amas com um amor ágape, aquele que não busca os seus próprios interesses? Jesus está perguntando assim: você me ama com esse amor sacrificial? A primeira vez. Aí Pedro olha para Jesus e fala assim: eu gosto de você, Jesus.
resposta de Pedro é: o amor que eu tenho por você é o filéu, é o fraternal. Não é esse nível que você está perguntando. Vocês estão entendendo? Amém. Eles perguntam. É como um exemplo. A mulher fala da mulher. A mulher fala assim: fulano, tu me ama? Ela espera ele dizer o quê? Sim, eu te amo. Só que o amor que a mulher está esperando que o marido responda é o mesmo que ela está perguntando. É aí que o marido fala: eu gosto de você. Você vai dormir no sofá, com certeza. Então o que Jesus pergunta é: você me ama o amor ágape, Pedro? O amor de sacrifício, o amor que tudo suporta? É essa a pergunta que Jesus faz para Pedro. Aí Pedro, que tinha prometido que não abandonaria, Pedro não pode responder que ama desse nível de amor. Ele sabe das suas limitações. Ele sabe que tinha negado. Ele fala: eu amo o Senhor, mas eu amo no nível filéu, no nível de amor fraternal. Aí Jesus olha para ele e fala: pois é, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, Pedro. Só que Jesus vai de novo para o segundo nível com Pedro. Olha para Pedro e pela segunda vez fala: Pedro, tu me amas o amor ágape, Pedro? Aí Pedro, olhando para si de forma reflexiva, pensa: o que eu e você pensamos? Presta atenção. Nós dizemos que amamos ao Senhor, mas nós não refletimos nas nossas ações esse amor verdadeiro, sim ou não? Aleluia. Vocês estão entendendo? Amém. Estou falando de mim também. Porque a gente está dizendo assim: Senhor, eu te amo. Me ama? E por que você não me prioriza? E por que eu sou mais importante do que uma conversa de WhatsApp? Por que você me deixa por qualquer coisa? Por que você me deixa por qualquer pessoa? Eita. Aleluia. E Pedro fala: não posso dizer que te amo assim. Dessa vez, eu estou entendendo que eu não posso te responder que eu te amo. Nesse nível, Senhor, tu sabes. Eu gosto do Senhor. Escuta. Jesus estava disposto a restaurar a alma de Pedro. Todas as vezes que Jesus perguntou para Pedro, não foi para condenar, não foi para dizer: está vendo, bem que eu sabia que você prometeu e não cumpriu, bem que eu disse que você me negaria, bem que eu sabia que você prometeu lá no altar me entregar a sua vida, mas você não entrega nada total da sua vida. Jesus não olhou dessa forma. Jesus agora faz pela terceira vez agora uma pergunta diferente: Pedro, você gosta de mim? O amor fiel. Pedro, você gosta de mim então? Já que você não é capaz de me amar como eu amo, você pelo menos sente esse outro nível de amor. Aí nessa hora Pedro estava confiante para responder: esse amor ágape eu não tenho capacidade de amar. Esse amor que tudo suporta, esse amor que tudo renuncia, esse amor que não nega, esse amor que não abandona, eu não tenho capacidade de amar. Mas esse outro amor, eu posso dizer que sim. Tu sabes todas as coisas, tu me conheces. Eu te amo, Jesus. E nessa hora, Jesus: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sabe, por que o Senhor ministrou muito ao meu coração? Porque nós somos muito bons em falar que amamos, em falar que estamos dispostos a fazer. Mas quantas vezes nós somos piores do que Pedro, sim ou não? Quantas vezes a gente falou o que faria e não fez? Quantas vezes a gente prometeu e não cumpriu para Deus? Só que o que Jesus fez com Pedro é: eu reconheço as tuas limitações, eu sei a tua vontade de acertar comigo,
amor. Então só senta na mesa. Tem uma mesa preparada. Finge que não viu, não? Eu tô vendo, vem cá. Boa noite. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tô bem, só tô meio perdido. Perdido? Agora você foi encontrado. Seja bem-vindo ao jantar em família. Obrigado. Eu recebi esse convite para um jantar na casa do pai, mas eu acho que ele se enganou, porque eu não conheço esse pai. Nunca ouvi, não sei como ele é e não sei o que gosta de fazer. Acho que foi até uma má ideia estar aqui. Eu vou embora. Não, aguarda um pouquinho. Nosso pai, nosso pai, o Criador, ele é maravilhoso. Ele cria coisas. Ele cria coisas? Isso. Como o quê, por exemplo? Tudo de maravilhoso que você já viu foi o pai que criou. Nossa, que interessante. Eu também gosto de criar coisas. Às vezes eu pego vários objetos aleatórios e junto só para ver o que vai dar, o que a minha mente vai conseguir criar. Mas pensando desse jeito, eu acho que todos aqui são um pouco assim também. E acho que ainda criam coisas maiores e melhores do que as que eu faço. Vem cá, não seja bobo, né? Não seja bobo. Aqui, no negócio de família, nós temos pessoas em demasiadas áreas. Por exemplo, temos aqui pintores, temos pedreiros, empresários, eletricistas. Inclusive, temos aqui uma pessoa qual ela abriu uma peixaria e o pai deixou. E ela viu que não era o que o pai queria. E o pai deixou. E aí ela foi e abriu outro negócio. E o pai deixou e ela viu que não dava. E o pai o direcionou. E hoje ele é bem sucedido, meu irmão. O pai chamou você para esse jantar de família. Eu acho que eu gostaria. E detalhe, o lema da nossa família é: não importa em que você trabalha, o que importa é que nós aqui, em tudo o que fazemos, nós amamos e abençoamos vidas. Eu gostaria muito de ficar num lugar como esse, mas eu acho que eu não estou pronto. Não está pronto? Esse nome aqui não é o seu? Isso. Seu convite? Sabe? Então você está no lugar certo. Por que você acha que não deveria estar aqui? Porque eu não cresci na casa dele. Gostaria muito de poder mostrar o que eu sei fazer, o que gosto de fazer. Mas se você olhar para todos aqui, todos já se conhecem, estão em família. Eu acabei de chegar, o que eu tenho é esse convite. Então eu sinto que eu não pertenço a esse lugar. Esse convite, o convite que você recebeu,
era exatamente o que você precisava. Vem aqui que eu quero te contar uma coisa. Amado, eu cheguei aqui da mesma maneira que você chegou. Eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, não sabia o que eu iria fazer. E mais ainda, por várias e várias vezes, eu não quis receber o convite do Pai. Mas aí o que é que acontece? Os nossos irmãos, eles me abraçaram, eles me direcionaram, eles me ajudaram, e hoje eu estou aqui fazendo parte do negócio do Pai. Estou aqui fazendo parte dessa família. Recebi o convite e hoje faço parte da família de Deus. E da mesma maneira, para cada um de vocês que me ouvem nessa noite, qual receberam o convite, o Pai os chamam à mesa. O Pai quer receber a cada um de vocês, para que vocês possam jantar com o Pai. Não importa qual forma, qual maneira vocês entraram, mas quando vocês sentarem à mesa, vocês vão começar a entender o propósito do Pai, o que o Pai quer com suas vidas. O Pai chama, e Ele mesmo é que direciona a cada um de nós. O Pai, Ele é maravilhoso. O Pai, Ele tem um lugar reservado para você à mesa. Agora eu entendo. Agora finalmente eu entendi que há um lugar ao qual eu pertenço. Irmão, eu aceito o convite. Bem-vindos à família de Deus. Glória a Deus, aleluia. E me reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar